Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Estamos aqui de volta, eu chamei que vos fala, pastor Sérgio, e desta feita nós vamos dar continuidade à, à nossa aula sobre o cânon, né? Aula de bibliologia, e o assunto hoje, a nossa segunda aula, sobre o cânon. Nós já vimos na primeira aula a respeito da Bíblia, né? O termo Bíblia, como se comporta a Bíblia, né? Etimologicamente Bíblia, quando veio a ser chamada Bíblia, quando foi anunciada pela primeira vez com o termo Bíblia, enfim, hoje a sua formação, né? Ah, quantos livros, né, é composto esse conjunto de livros chamado Bíblia Sagrada, né? Então nós já tratamos esse assunto, agora nós vamos estar falando sobre o cânon, né? Tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento, ok? Então no sentido etimológico, ou seja, na etimologia da palavra cano, quer dizer vara de medir, né? Do grego vara ou cana de medir. E nós temos uma referência em Ezequiel 40, versículo 3. Agora, do ponto de vista da Bíblia, né? Quando nós chamamos do ponto de vista da Bíblia, é claro que estamos falando da Bíblia Sagrada, certo? Por quê? Porque nós vimos na aula passada que quando esse termo Bíblia, que vem do termo grego papiro, né? Que era extraído de uma planta, um material extraído de uma planta chamada papiro, né? Que também significa papel, né? Mais tarde vamos entender que significa papel, papiro, papel, né? Enfim. E como se tornou um conjunto de livretos, então veio agora também a receber o nome de Bíblia, ou seja, um conjunto de livros. Mas antes da Bíblia Sagrada, né, antes desses 66 livros que nós temos ser chamado de Bíblia, já havia outros compêndios de livros que eram chamados também de Bíblia, ok? Então, o termo Bíblia não está apenas arrojado ou ligado aos escritos sagrados, ok? Agora, só existe uma Bíblia sagrada, né, que é esta que nós temos em mãos, ou seja, aquela que Deus revelou e inspirou aos homens, ok? Então, esta é a Bíblia Sagrada que nós estamos falando. Então, no sentido, do ponto de vista da Bíblia, de respeito aos livros inspirados, ok? E desde o século IV, né, no final do século IV, o vocábulo cano, ele é usado para indicar a autoridade dos livros, ok? Esse vocábulo cano, né, ele é usado para indicar, para autentificar a canocidade ou a autoridade, que está muito ligada à canocidade dos livros, tá certo? Então, esse nome, cano, está ligado a indicar a autoridade dos escritos sagrados. Agora, no sentido religioso, cano, no sentido religioso, ou seja, no que diz respeito à vida cristã, não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma e de regra de fé para as nossas vidas, ok? Então, no sentido cristão, no sentido protestante, religioso, serve de norma e regra de vida cristã. Então, a canonização foi exatamente o processo pelo qual foi decidido quais seriam os livros inspirados por Deus, ok? Então, nesse sentido, a canonização, ela é exatamente isso. Foi o meio pelo qual
os livros sagrados, 66 livros, foram selecionados e separados, né, para compor as escrituras, né, ou palavra de Deus, como podemos chamar assim, certo? E aí nós já sabemos que o Antigo Testamento foi canonizado pelos judeus, os rabinos, né? E aí nós podemos trazer à tona a Septuaginta, né? Os 70 eruditos judeus, né? que traduziram os escritos, né? Do hebraico para o grego. E aí nós temos, né? Não só a seleção dos 39 no Antigo Testamento, que é os 39 livros da nossa Bíblia Sagrada hoje, e os 27, né, que foi também responsabilidade da igreja, né, a igreja que canonizou, né, no Novo Testamento os 27 livros que nós temos também. Lembrando que essa é a divisão que nós temos hoje, tá certo? 39 do Antigo e 29 no Novo Testamento. Mas a divisão da Bíblia judaica, ok? Ela só tem 24 livros, né? A divisão da Bíblia judaica só tem 24 livros. Por quê? Porque quando nós enumeramos os livros, tanto do Antigo Testamento, melhor falando, porque a divisão do Antigo Testamento para os judeus é apenas 24, né? Embora são separados em 4 seções, assim como o Novo Testamento também, mas eles só contam 24 livros. Por quê? Porque quando os rabinos... aí você pergunta, por que então contamos 39? Porque os judeus, eles não contam como nós contamos. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, não. Eles contam 1º Samuel, 1º Reis, entendeu? Eles não contam os 2 livros em si. E nós fazemos a numeração dos 2 livros, né? 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, entendeu? Essa é a nossa divisão. Por conta disso, nós temos aí, né, 39 livros, já os judeus 24. Agora, lembrando que essa divisão também, ela não corresponde apenas a esse ponto aqui que eu estou esclarecendo. Ela está ligada também à divisão da Bíblia judaica, que recebe o nome de Tanaka, né, ou Tanakh, né? Nós vamos colocar Tanaka, que é a divisão do Antigo Testamento, a divisão judaica, ok? Onde vai ter a designação T, Tanaka, que se refere à lei, Nevilim, TNK, Nevilim, se refere aos profetas, tanto profetas maiores quanto os profetas menores, e Ketuvim diz respeito aos escritos. Lembra daquela narrativa onde Jesus, em Lucas 24, versículo 44, onde ele fala sobre os escritos, que dele estava escrito a seu respeito nos salmos, na lei, nos salmos, ou melhor, na lei, nos profetas e nos escritos, ou nos salmos. Aí ele vai falar salmos, mas quando ele fala de salmos, ele está falando dos escritos. E aí nós falamos na primeira aula sobre essa divisão que existe aí, ok? Mas não vamos tratar disso agora não, já foi tratado, apenas só para clarear a sua memória aí. Então, lembrando que o Novo Testamento, ele foi canonizado pela igreja, né? Promovido através de um concílio, né? Selecionaram então esses 27 livros, exatamente no período onde Tertuliano já estava escrevendo, né? Pondo à escrita alguns outros livros. Então aproveitaram o ensejo e Tertuliano sugeriu, por que não aproveitar? Estou redigindo alguns escritos
e compor também, selecionar, né, de forma minuciosa os livros do Novo Testamento, né? Por que não fazer isso? E acataram a ideia e assim fizeram, até porque havia muitos outros livros que estava compondo também, né? Havia muitos outros livros e isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Os livros apócrifos já existiam no Antigo Testamento também. Você vai ter muitos livros, né? Chamado a Lei de Moisés, outro chamado o Testamento de Noé, né? Entendeu? Então, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento vai se encontrar entre o período interbíblico de 400 anos. Nesse período surgiu muitos livros, muitos escritos a respeito não só dos judeus, mas também da igreja, a respeito dos apóstolos. Para você ter uma ideia, se escrevia o Evangelho segundo Pedro, o Evangelho de Lucas, né? Entendeu? Se escrevia sobre o Evangelho de Timóteo. Então, só para você ter uma ideia, além dos 4 evangelhos que nós temos, dos apócrifos, surgiu mais de 100 evangelhos, historicamente falando, mais de 100 evangelhos. E nós só temos 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Só esses 4 evangelhos aí. Quando você ouvir falar de evangelho, não existe outros além desses 4, né? Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos João, que não é um evangelho sinótico, ou seja, semelhante aos 3 primeiros, porque ele não conduz os seus textos à semelhança dos demais. Se João fala de Jesus, ele vai tratar mais dos milagres, ele vai tratar de Jesus como da deidade de Jesus, o verbo encarnado, né? O Deus que se encarnou. Então é nesse aspecto que João vai tratar a respeito do Senhor Jesus. Mas muito bem, então está aí um dos motivos da canonização, né? Porque havia muitos livros apócrifos e muitos livros que não batia com a doutrina dos apóstolos e com os ensinos do Senhor Jesus. Então, por causa disso, é que se houve a necessidade, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, a essa canonização, que é a seleção desses livros sagrados. Lembrando que surge sempre aquela curiosidade, né? Mas como é que souberam, como é que descobriram que Moisés, ou como é que Moisés, melhor falando, soube, né, que no princípio lá Deus criou os céus e a terra e depois criou todas as coisas? Como é que Moisés soube a respeito de Abraão, de Isaac e Jacó, para ser um dos autores do livro de Gênesis, né? Essas perguntas surgem, muitas outras. Então, a princípio, esses escritos surgiram de forma oral. Como era essa tradução oral? A tradução oral era exatamente a forma que esses acontecimentos chegavam ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, Moisés não viveu, não foi contemporâneo de Abraão, assim como Jó foi contemporâneo de Abraão. Mas Moisés recebeu essa informação de seus pais. Então, seus pais passaram para Moisés, né, tudo o que aconteceu lá no início. Os pais dos pais de Moisés, também os avós de Moisés, eles foram passando de geração a geração. Isso fala de tradução oral. Então, foi dessa forma que Moisés ele teve o conhecimento dos acontecimentos do passado. Até porque ele não viveu, ele não foi contemporâneo de Abraão. Moisés nem tinha nascido ainda, né? Mas muito bem, foi dentro desse contexto que esses autores, né,
eles escreveram, foram responsáveis pelos escritos históricos do tempo, dos tempos atrás, dos tempos passados, ok? Foi dentro dessa realidade. E aí nós vamos observar que nos livros não existe muito dos poucos escritores, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, são autores femininos, né? Nós só temos aí 2 livros, né? É o livro de Esther e o livro de Ruth, né? Mas os demais, né? E o de Ana, né? Lá na frente a gente vai ver que temos o de Ana. Mas ou melhor, o de Ana não. O de Ana quem vai compor é o 1º e o 2º Samuel. Nós temos apenas Ruth e Esther. Mas veja, no Oriente Médio, antigamente, ainda hoje, é um lugar muito machista. Então, naquela época, muito pouco a mulher, principalmente naquela época, na época atrás, de 1000 anos atrás, muito pouco as mulheres tinham vez e nem voz. Você vê que quando Jesus chega, né? Quando Jesus chega, ele já encontra essa realidade no meio do povo de Israel. Então, a mulher não tinha muita vez. Então, até os livros, para ser canonizado, eles passaram por uma vistoria, por uma averiguação, por um critério muito minucioso para que pudessem ser aceitos e então passassem a ser canonizados, ok? E a exemplo do livro de Esther, nós não encontramos nem o nome do Senhor, né? O nome do Senhor não está lá, mas eles analisaram e observaram que Deus estava em cena ali na história, protegendo e defendendo o seu povo da própria morte, né? Então, eles observaram que o livro de Esther era um livro inspirado pelo fato de Deus estar por trás das cortinas, cuidando e operando na vida do seu povo. E o de Ruth a mesma coisa. Eles verificaram que Deus estava ali tratando protegendo e levando, né, a bênção dele na vida da família de Elimeleque. Então não foi diferente tanto quanto de Esther, né? Então, dentro dessa realidade, nós vamos observar que no Oriente Médio eles eram e são um povo muito machista, né? E diante de Deus não existe isso, né? Porque Deus usa tanto homem quanto mulher, né? Nós vivemos essa realidade nos dias de hoje, mas precisamos acabar com essa tese, com essa ideia. Ah, não, mas porque Jesus não colocou um apóstolo lá, né? Foi só homem, né? Ah, mas porque o apóstolo Paulo disse que a mulher, ela não deve falar nada, não deve nem ensinar. Você tem que ver o contexto dessa situação aí, né? Por que é que Paulo está falando isso e por que foi que Jesus não escolheu, né, na sua época, homens para compor o apostolado, ok? Já vivia-se essa ideia, né? A mulher nessa época não tinha tanta liberdade, ok? Mas não vamos entrar nesse mérito não, ok? Muito bem, a página 49 é o início da nossa leitura. Nós estamos aqui na página 50, né? Nós vamos ver aqui sobre o termo cano. Nós já vimos isso. A canocidade. A canocidade é determinada pela inspiração. E aí nós já temos aqui duas situações. Nós vamos ver aqui o sentido primário e o sentido secundário. E no sentido primário, a palavra cano é aplicado às escrituras, aplicado na acepção ativa, e a Bíblia é a norma que governa a fé. Então, o que isso significa? Então, significa que o fato dos escritos, né, das escrituras, serem
serem reveladas ao homem, né? E teve a participação ativa do ser humano, não significa que ela deixa de ser inspirada por Deus, ok? Esse é o sentido primário da palavra, certo? Ela tem a sua aplicação na sua acepção, ou seja, na sua origem. Não foi o homem que revelou a palavra de Deus. A palavra foi revelada por Deus. Ela foi revelada por Deus e ela teve a sua inspiração dada por Deus, ok? No capítulo 52, nós vamos observar aí já o surgimento do cânon, né? Como foi que o cânon já surgiu? Aí vamos ter exemplo de Moisés no Êxodo 34, versículo 7, quando o livro da lei, né, é achado por Ilquias e foi lido primeiro para o rei e depois para toda a congregação. Muito bem. Então, eu quero fazer uma observação rápida aqui sobre duas situações. Aqui no capítulo 55, ou seja, na página 55, nós temos aí a formação canônica do Antigo Testamento. Nós temos a alta crítica, né, que estuda a escritura fora e quem escreveu, ok? A alta crítica, nós temos aí aquilo que se estuda, ou seja, estuda as escrituras do lado de fora e do lado e quem escreveu também, né? Ela traz uma realidade de quem é que escreveu, mas também ela vai trabalhar a questão da pessoa que escreveu nos seus mínimos detalhes. Por exemplo, essa autocrítica está ligada em quê? Ela está ligada no fato de, quando Lucas, o médico, um dos autores do Novo Testamento, né, quem escreveu o livro, o Evangelho segundo Lucas, foi Lucas, e aí você vai ver como ele é médico. Todas as vezes que Lucas vai se deparar diante de alguém enfermo, né, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, ele vai detalhar com clareza que aquela mulher, que aquela pessoa que estava enferma, ela estava enferma com tal doença, né, com tal enfermidade. E ele vai dar uma explicação mais detalhada sobre aquela enfermidade que aquela pessoa está passando ali, está vivendo ali. Por quê? Porque ele, além de ser o escritor, ele é um médico, então ele conhece a área que está falando. Ou seja, alta crítica de respeito ao estudo criterioso, não só do que se está sendo escrito, mas também do que se está falando. Ou seja, quem está escrevendo conhece de perto, conhece de forma pessoal, né, de forma criteriosa o que está escrevendo, ok? Isso chama-se alta crítica, ok? Existe também uma questão, como foi que a Bíblia chegou até nós? Como é que isso aconteceu, né? Existem duas palavras imprescindíveis para a gente entender essa realidade. A primeira palavra chama-se autógrafos. O que são autógrafos? São textos originais, ok? Mas existe uma outra palavra chamada apógrafos. Não confunda com apócrifos. Essa expressão aqui é apógrafos. O que são apógrafos? São cópias, não dos originais, ok? Cópias originais são os autógrafos, ok? Mas apógrafos são cópias dos originais, ok? Por exemplo,
os 66 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento não são cópias originais, ok? Não, senhor. São apógrafos, ou seja, são cópias de cópias de cópias. Ou seja, os 66 livros que temos nas nossas mãos e os 66 livros que temos nas nossas mãos, eles não são os livros originais que Deus inspirou lá atrás. Não, senhor. São cópias de cópias de cópias de cópias que chegou nas nossas mãos, ok? Mas por quê? Porque não há original, ok? Veja, o período 3.500 anos atrás, quando Moisés escreveu, né, começou a escrever a história do início, começo de todas as coisas, jamais passava na cabeça de Moisés que o que ele estava escrevendo não ia chegar da mesma forma que ele escreveu, tá certo? Então, o que acontece? O que acontece é que surgiram cópias e cópias dos escritos originais de Moisés. Surgiram cópias e mais cópias dos escritos originais de Josué. E aí vai. Por exemplo, é como se eu desse uma carta para você, escrita pelo meu punho, e assinasse embaixo, com a minha assinatura. Mas com cuidado para que essa cópia original não se perdesse, o que é que você faz? Você tira uma cópia e deixa guardada lá. Se essa cópia original se perdesse, não tinha problema. Por quê? Porque você já tinha uma cópia do original. Não era o original, mas era a cópia fiel do original. E assim foi passando de geração a geração. E aí, graças a Deus, né, por um milagre, porque Deus conservou as Santas Escrituras até chegar até nós, inspirada como ela é, e essas cópias, o fato de se tornarem cópias e não as originais, não significa que perderam a sua inspiração, ok? Não, senhor, não perdeu nada, certo? Alguns vocábulos podem ter sido mudados com o tempo, algumas expressões, mas isso não alterou o princípio doutrinário, não alterou o ser de Deus, a pessoa do ser de Deus, porque a revelação das Escrituras, ela tem um princípio primário. Qual é? O princípio primário da revelação das Escrituras é revelar Deus aos homens, ok? Então, esse princípio não mudou, ele não se perdeu com as cópias, ok? Então, o que é que nós vamos entender? Foi assim que aconteceu. E aí, os arqueólogos encontraram em uma caverna, muito tempo atrás, chamada Qumran, né? mais de 800 manuscritos antigos, né? do Antigo Testamento. Então, graças a Deus que hoje nós temos mais de 5.000 cópias, né? do original. Graças a Deus. Isso é um milagre, porque foi Deus que conservou, né, a sua própria revelação e, por sua vez, inspiração, okay? dos escritos. Aí vem os autógrafos. Não há nenhum original dos autógrafos, ok? O que nós temos hoje são escritos apógrafos, que significa cópias dos originais. Okay? Então, de acordo com a necessidade, de acordo com os interesses da igreja, tanto do povo judeu quanto da igreja do Novo Testamento, eles fizeram cópias e mais cópias para conservar, né, a integridade, a veracidade dos originais. Então, é nesse sentido aí que nós temos a chegada
dos escritos nas nossas mãos. Então, através das cópias, né, ou dos apógrafos, é que nós podemos crer que 90% desses textos são originais e eles foram resgatados, ok? 97% das cópias são originais. E os 3%, pastor? Os 3% são irrelevantes. Por quê? Porque não altera e não diminui o conceito doutrinário que foi nos passado pela igreja, tá certo? Tampouco não contradiz as verdades do Antigo Testamento, ou seja, da lei, dos profetas e dos salmos, tá certo? Então, por exemplo, a única coisa que pode ter sido alterado tem sido algumas variantes do hebraico, né? Como o Antigo Testamento estava em hebraico, pode ter sido, dentro dessas cópias, que algumas consoantes, algumas variantes do alfabeto hebraico pode ter sido comprometido, por exemplo, o Vav, né? que é bem semelhante ao final do Resh, o Yod, o Kaf, né? O Bet, né? Esses são bem semelhantes. Então, quando foi traduzido do hebraico para o grego, possa ser que tenha sido comparado um com o outro e trazido essa semelhança, né? Mas não compromete a doutrina e nem as verdades bíblicas, ok? Então, isso aqui, pessoal, é alta crítica e também podemos chamar de baixa crítica textual, ok? O que é baixa crítica textual? Baixa crítica textual é exatamente ciência, uma ciência que foi trabalhada pelos escritores, pelos tradutores, melhor falando, né? Por aqueles que traduziram, porque, irmãos, não é brincadeira traduzir 66 livros do hebraico para o grego, letra por letra, palavra por palavra, não é coisa de se brincar. Então, é muita responsabilidade, ok? Lembrando que as cópias ou as traduções não tiraram da revelação a inspiração, ok? Elas são inspiradas por Deus e não importa quantas cópias dos originais nós venhamos a ter. A inspiração ela é de Deus de forma plena, de Gênesis a Apocalipse, ok? Então nós vamos ver, né? Nós já vimos isso, a divisão do Antigo Testamento, que eu já falei para vocês, a Tanakh, né? Certo? Então nós vamos observar mais adiante o cano do Novo Testamento. Então, o cano do Novo Testamento, ele também levou 100 anos para a sua formatação, certo? Não foi logo. A história vai nos contar que no finalzinho do século IV é que o Novo Testamento ele foi canonizado, certo? Então, a formação do cano do Novo Testamento ele foi no período apostólico, quando ainda havia os apóstolos, ok? Os apóstolos existiam ainda nesse período, no período do finalzinho do século IV. Então, esses livros foram selecionados. A razão, o motivo e a circunstância é exatamente por conta dos muitos livros escritos que havia, e eles precisavam ter em mãos os livros que de fato falassem, né, a verdade, a veracidade, não só de forma coerente, mas verdadeira, né, inspirada por Deus. Por isso que a canonização é isso, é o processo pelo qual é seletizado os livros inspirados. Okay? Mas o que acontece? O que acontece é que nós já vimos isso anteriormente, né?
é que no primeiro, segundo e terceiro século, eles não tinham a oportunidade de canonizar nada. Por quê? Porque foi um período de perseguição contra a igreja. Então, esses 3 primeiros séculos, a igreja viveu um tempo de muita espiritualidade, de muita comunhão com Deus. Foi um tempo de muita precisão. Foi um tempo onde a igreja se sentiu foi muito santificada. Foi um período realmente de avivamento espiritual. Mas, no entanto, eles não tiveram liberdade para canonizar. Apenas lá no período, né, lá depois do terceiro século, com a conversão de Constantino, embora não foi com Constantino que surgiu a canonização, mas depois que um outro imperador, né, já havia institucionalizado a igreja já era uma instituição no período de Constantino, e no sentido de oficializar o protestantismo, né, o cristianismo, melhor falando, como a religião da época, né? Então, o cristianismo teve o seu lado de paz, teve o período de paz aí nesse sentido. E foi nesse período que os apóstolos, a igreja, eles decidiram então canonizar os 27 livros, ok? Foi nesse período que a igreja começou a canonizar, tá certo? Então, o cânon do Novo Testamento não foi inventado pelos romanos, tá bom? Não foi os romanos que inventou, nada disso. Ele já havia os escritos, ok? Já havia escritos de Clemente, de Policarpo, que eram testemunhas dos acontecimentos da igreja do século I, II e III, ok? Só que diante desses livros, havia muitos outros apócrifos, né? Livros apócrifos, que nós já acabamos já de falar sobre isso, certo? Então, dentro desses livros apócrifos que nós falamos aqui, o que acontece? Surgem muitos livros que não têm as verdades que os apóstolos doutrinariamente trouxeram para a igreja, e não têm os ensinamentos de Jesus, ok? Tem muita heresia, né? Inclusive surge um cidadão chamado Marcião, que se diz apóstolo de Jesus, e ele vai dizer que existe um Deus mau no Antigo Testamento, mas existe também um Deus bom no Novo Testamento. Então ele faz uma confusão a respeito de Deus muito grande. Surge um outro cidadão também, que vai dizer que ele tem a mesma autoridade dos apóstolos, Deus deu a ele a inspiração dos apóstolos, e surgem essas aberrações. Ele também quer se intitular apóstolo, e a igreja fica com essa confusão, essa parafernália em relação aos livros sagrados, né? Se é algo de Deus ou não. Então eles decidem agora fazer essa seleção. Existem os critérios para isso. E um dos critérios era exatamente que aonde fosse ensinada as verdades de Deus numa igreja, todas as outras que estavam espalhadas, porque nesse período do século III para o século IV, a igreja já havia em todo o Oriente Médio, na Ásia Menor, na Ásia Maior, na Grécia Antiga, enfim. A igreja estava espalhada em toda a região. Então eles disseram, olha, os princípios têm que ser um só. O que se ensinar aqui tem que se ensinar no Egito, tem que ensinar na Ásia Menor, não pode ser dois ensinos. Ou seja, é um ensino universal, ok? Um ensino único para todas as igrejas. Esse era o critério. Se ele chegasse em algum lugar e alguma igreja estivesse ensinando uma outra coisa, então aquilo seria corrigido e não aceitado pelos apóstolos. Uma outra coisa é que os ensinos, isso é o critério,
Estou falando de critérios para canonizar, para aceitar o livro. Os ensinos teriam que estar de acordo com as doutrinas dos apóstolos e com os ensinos do Senhor Jesus. Então, dentro desses critérios, eles formaram, então, os 27 livros, canonizaram, né? Após ter reunido o concílio, e aprovaram e reprovaram livros. E aprovaram dos livros reprovados, aprovaram apenas 27 livros, que hoje nós temos os 27, né? Nós temos 4 evangelhos, nós temos um livro histórico de Atos, nós temos as cartas do apóstolo Paulo à igreja, que são cartas eclesiásticas, nós temos epístolas gerais, que são as epístolas transmitidas também às igrejas, nós temos também as cartas pastorais, Tito, 1º e 2º Timóteo. E nós temos a carta escatológica, que é de Apocalipse. Está aí os 27 livros que nós temos canonizado. Então, tanto o Antigo quanto o Novo foram canonizados. Lembrando que o Antigo Testamento foi canonizado pelos judeus e o Novo Testamento foi canonizado pelos apóstolos, pela Igreja do Senhor Jesus. Na próxima aula, nós iremos tratar mais sobre a formatação do cânon, como é que o cânon, né, se formou. Então, vamos ver isso aí mais adiante. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E bons estudos para você.